Olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Momento Inclusão. E esse Momento Inclusão está espetacular. Nós vamos entrar numa coisa que eu vou perguntar aqui para o maestro também, uma coisa que a gente tem muita dúvida. A diferença entre música clássica e música erudita. Ele já está aqui que as pessoas não entendem muito bem. Todo mundo fala, eu vou usar uma música clássica, uma música clássica. O que é uma música clássica e uma música erudita? E outra coisa, hoje nós vamos falar do maestro Rodrigo Vita. Ele está aqui conosco, daqui a pouco ele vai entrar aqui em cena e ele vai explicar o que é esse projeto Música Inclusiva que o Instituto Humanos vai desenvolver em conjunto com a Orquestra Sinfônica dele. Mas antes vamos falar um pouquinho, olha, aguarde aí mais uns 15 a 20 minutos. O currículo desse cidadão é gigantesco. Ele é um talentoso maestro compositor brasileiro, cujo trabalho abrange uma variedade de gêneros musicais, desde a música clássica até trilhas sonoras para filmes e séries. Sua habilidade em criar composições originais e em reger orquestras o destacou como uma figura proeminente no cenário musical brasileiro. Como compositor, ele é premiado por grandes orquestras brasileiras por ser conhecido em combinar elementos tradicionais com uma abordagem contemporânea, criando obras que são ao mesmo tempo emocionantes e totalmente inovadoras. Sua música reflete uma profunda compreensão da linguagem musical e uma sensibilidade artística absolutamente única. Como maestro, ele tem uma reputação de excelência e liderança, conduzindo orquestras, inspirando músicos e ouvintes com suas performances absolutamente apaixonantes. Ao longo de sua carreira, Rodrigo Vita tem sido um defensor da música brasileira, promovendo o trabalho de compositores locais e colaborando com artistas de diversas origens. Sua contribuição para a cena musical do Brasil é inegável e seu legado continuará a inspirar gerações futuras de músicos e apreciadores da música. Com vocês, o nosso amigo maravilhoso Rodrigo Vita. Como é que tá você? Tudo bem, Duda, tudo ótimo, muito bom estar com você aqui. Muito bom, olha, você também é muito legal, uma pessoa absolutamente inspiradora. Eu confesso que eu já falei muito com o Rodrigo, mas sempre online, né, Rodrigo? Sempre online, mas agora é presencial. Agora presencial, uma pessoa que transpira realmente musicalidade, uma pessoa que transpira emoção, que transpira teatralidade também. É impressionante como as musculaturas faciais dele, entendeu? É um cara que você vê que vem realmente do palco, é um cara super up lá em cima, vive direto com o Senhor lá em cima, sempre nas nuvens fazendo a música dos céus. Rodrigo, me diga uma coisa, música inclusiva, como é que surgiu isso? Isso parece que surgiu lá em 2019, né, Rodrigo? Conta um pouquinho da história, como é que nós nos mobilizamos no Instituto Humanos, pode contar. Isso. É um grande sonho que vem desde 2019, que a gente estava junto, idealizando esse momento. E, enfim, né? Aconteceu tudo isso com o planeta, né? Tinha que acontecer isso no planeta, para o nosso ensinamento também humano, né? Nesse sentido. E a gente vem alimentando isso e, nossa, com toda alegria e satisfação a gente vai poder realizar esse momento muito especial. É um concerto que eu posso dizer que desde os intérpretes, a música desses compositores que a gente vai executar, todos são inclusivos, cada um no seu tempo, cada um na sua época, cada um com as suas dificuldades, dificuldades e nos seus momentos. Olha que interessante, então, desde a obra musical, né? A obra musical, ela é escolhida baseado em músicos e compositores que tinham deficiências. Aí, o próprio Rodrigo, né, Rodrigo? Você também tem uma deficiência? Eu sou um PCD, que eu tenho uma semi-paralisia infantil, né, no membro inferior direito, né, e que, graças a Deus, deu tudo certo. Eu toco minha vida, venho trabalhando e inclusive dentro da música, dentro da arte. Né? Perfeito, mas a Sinfônica vai ter vários músicos que também são PCD? Sim, a gente vai ter músicos dentro da Sinfônica, como é um processo de inclusão, né? Então tem músicos que cada um com suas deficiências ou seus problemas, né, ali
físicos que tem dentro da orquestra, e a gente tem um solista especial que ele é 100% surdo. Olha que interessante, solista, que olha que coisa maravilhosa, ó. O nome dele é Júlio César de Souza. É surdo, né? Surdo 100%. Eu preparo ele há 9 anos, né? Ele já tocou também já no Teatro Municipal. Olha isso, 9 anos. 9 anos. Não é uma coisa... Inclusive, peraí, vocês estão vendo aí as cenas agora do ensaio dele, que ele tá tocando. O Vita mandou para nós uma imagem. Dá uma olhadinha nele aí tocando, que maravilha. Ter 9 anos preparando, Rodrigo? 9 anos preparando. Já fizemos no Teatro do MUB, Teatro Municipal de Santos, já levei ele para tocar com Sinfônica de Cubatão, com a Sinfônica da Universidade também. Enfim, eu venho preparando ele para um momento bem especial que vai ser o nosso agora, nesse concerto inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta bem particular. Ludwig von Beethoven, se você tivesse naquela época, você conseguiria prepará-lo? Ele já estava preparado. Eu acho que ele ia me ensinar com toda a deficiência dele. Mas olha só que interessante, quando você diz prepará-lo, colocar uma pessoa surda, como é que é isso? Porque você teve agora, por exemplo, você tem vários músicos que abandonaram a carreira, né? Porque eles, até por ter o retorno muito alto, músicos que se dedicam ao rock, à música popular, o palco tem aquele retorno muito alto, né? E eles realmente abandonaram a carreira. Como é que você vê isso? No caso do Phil Collins, por exemplo. O problema dos sons eletrônicos, né? Você perde um pouco de uma sensibilidade. No caso do Júlio, ele não toca em teclado. Ele até toca em teclado, mas ele não sente. Então, quando ele toca, por isso que ele toca o piano, eu preparei ele no piano. Quando ele toca, ele sente já todas as vibrações, todo o toque, o tato. Então ele tem uma ausculta, vamos pensar assim, né? Que é algo interno que acontece dentro dele, que é onde eu vou preparando ele com outros sentidos, né? Pelo tato, pela visão. Ele, por exemplo, não pode ter um jogo de luz que a gente faz no palco, cria sombra no piano. E aí viram três teclados, que ficam de sombra, a tecla preta, a tecla branca. Aí ele não pode, ele não consegue, porque ele tá tocando, ele não vê. Ele toca no lugar errado. Toda uma necessidade visual, né? Visual, ele precisa. Olha que interessante, aí o pessoal de iluminação que vai fazer aí os eventos, é um total de 5 eventos, né, Rodrigo? Sim. É um total de 5 eventos, não vai poder, vai ter que seguir aqui o nosso mestre de iluminação, que também é maestro, o Rodrigo vai ter que chegar e falar, vira esse canhão pra lá, se jogar aqui em cima, acaba com a apresentação, com a performance. Porque ele precisa de um tempo para acostumar o instrumento, então não dá para chegar lá e bum. A gente tem que passar o som, fazer uma coisa com calma, e ele vai experimentando, e aí ele fica seguro, né? Porque ele tem uma segurança rápida, mas ele sente tudo, sente a luz, sente tudo. A dissonância dele não tá no som, né? A dissonância dele tá no olho. Então alguém passa do lado, alguém mexe, ele para. Porque ele tem uma... E como é que ele se comunica com você? Porque ele lê lábios, né? Ele lê lábios, isso. Como ele ficou surdo já com uns 30 e poucos anos, então ele lê muito bem lábios. Então você tem que se virar para ele, a partir desse momento ele está prestando atenção em você e vê que haverá uma comunicação. Isso. Inclusive quando eu falo para ele, não, temos que fazer assim e tal, ele vira o rosto. Eu falo, não. Olha pra mim. Porque, e é muito legal, eu aprendi tudo isso, né? A gente. Você vai falando. Não, você precisa aprender, porque você tem que. Você tá no palco, se você não prestar atenção nele, você acaba com aquela. Com toda aquela harmonia. E preparando ele, né? No piano, dando aula pra ele, ou ensaiando com ele, você tem que apontar, ele tem que ver. Na hora que aponta, ele olha. Depois que ele olhar, eu olho pra ele e falo. Não dá pra você ficar apontando, olhando pra partitura e falar como uma pessoa que tem audição, porque você tá ouvindo, você escuta ao redor, né? Quando você tem a... Claro. Não, ele não. Primeiro aqui, depois aqui. É tudo... O processo, ele acontece numa outra velocidade, num outro momento. Olha que interessante. E acontece. É uma sintonia entre maestro e, sem dúvida alguma, o Júlio César. Agora, quando você diz solista, ele tem uma participação importantíssima numa orquestra, né? Porque ele vai tocar o piano em obras onde o piano tem uma evidência muito grande. Né? Isso mesmo, e a composição é dele.
A composição é dele. A composição é dele, é o concerto número 1. Ele já tem 2 concertos para piano, com orientação minha, e ele traz as ideias musicais que ele foi adquirindo com o seu tempo, né, com a sua vivência, e aí ele, com os estudos que ele vem fazendo há 9 anos comigo, ele foi aprimorando essas ideias, né, e aí ele começa a aplicar. E ele aprendeu a ler partitura bem comigo, então ele lê muito bem, então isso é uma coisa que ele venceu, porque ele ausculta, né? Ele sabe que aquele som que está escrito é uma sensação interna que ele tem e fala, pô, é isso que eu quero do, mi e tal, ele vai combinando. Quando ele traz para mim, eu escrevo para ele tudo e ele vai lendo tudo e ele vai trocando. Você está com o livro dele, eu queria que você mostrasse o livro dele aqui, por favor. Esse é o livro, é a capa. Beethoven Brasileiro, olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Beethoven Brasileiro. Ele vai lançar agora dia 23 de maio na universidade, na FMU ali. Depois eu posso deixar os endereços, tudo direitinho. Maravilhoso. E aqui tem imagens que a gente fez no primeiro concerto. A gente fez um concerto inclusivo no MUB. Aqui tem umas imagens, não sei se as pessoas podem ver. Não, mas essas imagens a gente vai colocar no... Vai colocar? A gente vai colocar no vídeo. Ah, tá. E aqui ele tem canções que trouxe uma cantora. E quer ver, tem uma foto bacana aqui no Teatro Municipal de Santos. Ai, que coisa bacana. Então eu venho preparando muito ele. Que ele é um ex-jogador de futebol, por curiosidade. Jogador de futebol? É, ele foi da Democracia Corintiana, um ponta direita. E depois ele foi pro comercial e foi pra Bélgica, estudou lá neurolinguística. E quando voltou, ficou surdo. Poxa, ele tem uma carreira que inicia no futebol, foi para a área comercial. É por isso que ele põe a camisa da seleção. E aí ele pura e simplesmente vai ser músico quando fica surdo. Ele adquiriu uma surdez, mas me conta um pouquinho dessa surdez. Ele adquiriu uma surdez porque a história é, resumindo um pouco, né, para todo mundo, ele nasceu no Chile, mas veio logo muito cedinho pro Brasil, e quando a mãe dele estava grávida, né, ele era um feto, assim, frágil, né? E o médico aconselhou ela de tirar. Aconselhou a abortar. E aí ela foi pra clínica. Quando ela chegou na clínica, ela correu. Ele diz no outro livro, no primeiro dele, ela sai correndo, arrancou tudo e falou, não. Que não podia fazer aquilo. Isso, ele vai nascer... que seria um crime contra a humanidade. Isso. E aí, olha, se ela não sente isso... É um crime contra a humanidade. E aí o médico, tudo bem, ela voltou pro médico, ele falou, não, tudo bem, mas eu vou ter que te aplicar cálcio, um monte de coisas, né, assim, que ele teve que tomar, que ela teve que tomar. E isso foi dando, e como ele também foi atleta de alto rendimento, eles têm também naquela década de 80, não era, a medicina tinha seu avanço, mas não era tão como hoje, né? E aí ele teve que, ele conforme o tempo foi passando, ele foi começando a perder uns 30 e poucos anos, acho que é 36, 38, ele foi perdendo a audição. Aí ele foi no médico que estava calcificando o aparelho auditivo dele. E isso ele nem imaginava ser músico. Não, nem imaginava. Ele tocava violão. Já tocava violão, frequentava muito lá na Europa, quando ele foi jogar na Bélgica, ele me disse que frequentava muito casas de ópera, concertos, viu vários concertos do Aranjuez e tudo mais, e aquilo ficou muito na memória dele. Ele tem uma memória musical, quando você fala com ele, é impressionante. Então, quer dizer, a paixão com a música já vinha de longe, porque ele guarda isso, é impressionante. E aí calcificou a audição dele, né? Calcificou todo o aparelho auditivo, eles tiveram que raspar. O médico falou, não, tenho mais uma chance, ele fala assim que ele é o único surdo que fica surdo 2 vezes. Porque quem colocou o aparelho... Ele tem um humor maravilhoso, é uma pessoa, assim, sensacional, muito divertida, não leva isso como dor, né, pelo contrário, leva isso como superação, como vida, é impressionante. E aí ele fala que fica, porque ele botou o aparelho e calcificou o aparelho. Teve que tirar o aparelho. Ele tirou o aparelho e falou, chega. E aí ele foi se aprimorando. Me diga uma coisa, vocês têm, em particular, desculpa estar batendo direto aqui nessa conversa do Júlio, mas é que eu vejo que vocês têm eu diria assim, uma irmandade de acessibilidade, é uma coisa muito bacana isso. Sim, tem bastante. Quando eu vi ele tocar numa audição que fizeram para mim, me indicaram na época, não, é um rapaz talentoso, e ele quer fazer um trabalho muito forte.
E eu fui ver uma audição. Então, pede pra uma audição. A gente sempre pede uma audição, né, da pessoa. Ele foi, tinha um piano de cauda, ele tocou. Eu fiquei impressionado. Aí eu comecei a falar, não, ele não é surdo. Não é totalmente. Eu pensei, porque a hora que você estiver conversando com ele, e a hora que ele tá tocando, você fala, não. Porque aí, claro, ele aprimorou, né? Eu ensinei ele como ele sentir pelo tato, como ele sentir pelos toques, que eu mostro o ritmo para ele dentro ritmo dentro de toques. Dentro de toques, e aí e vou força, né? Quando é mais assim. Então, velocidade do braço. Então, ele aprimorou tudo. E partitura. Partitura. Ele lê. Ele é um leitor de partitura. Ele é um leitor de partitura. E ele sabe que aquele F que tá crescendo, então ele vai apertando mais forte. Agora, me fala uma coisa. Como é que fica a harmonia com a sinfônica? Então, isso é um exercício... Não, um exercício gigantesco. Porque, tudo bem, se ele vai fazer uma obra solo, ok. É uma coisa. Obra solo é uma coisa. Agora ele tem toda uma orquestra sinfônica com quantos músicos lá? A gente vai ter uns 40 músicos. 40 músicos, do qual ele vai ter ele vai ter que criar uma sintonia com isso. Como é que fica isso, Ita? Então, esse é o maior desafio, não só dele, né? Porque todo mundo, de todo mundo. Isso, do músico. Porque a gente toca, existe dentro da magia da arte, né? A nossa egocentria humana, né? De você, eu vou lá, eu faço mais, o cara faz mais, então tem uma troca dessa energia, mas tá todo mundo com seus sentidos perfeitos. Claro. Lá não. Lá a gente tem que doar o nosso ouvido para ele. Então, quando a gente fala que a orquestra acompanha o piano, literalmente é assim. Literalmente. Qualquer gesto que ele fizer, qualquer tipo de atraso que ele tá, porque eu me conecto duas coisas, né? Eu fico aqui segurando a orquestra e aqui eu fico contando com ele. Várias vezes eu conto para ele perceber as coisas onde tá. É muito rápido. Você também tem uma regência diferenciada. Nossa, totalmente. Olha que loucura. A técnica você tem toda uma regência de movimentação de dedos, coisa que se você colocar qualquer maestro aí, ele tá perdido. A orquestra tá perdido. Não, a primeira, se entrar um que vai reger ele ali, ele vai apanhar. Vai apanhar. Muito. A surra pode ser o melhor maestro do planeta. Vai apanhar. Pode chamar o cara. Olha só que interessante, hein? Olha que coisa interessante. Uma adaptação da regência, adaptação completa da regência, onde acabou de ser revelado aqui que, mesmo que nós coloquemos, eu não sei nem quem é o maior maestro do mundo hoje, qual que é o maior maestro? Tem vários, né, na Europa. Cita o nome aí. Tem aqui no Brasil, a gente tem o Karabchevsky, por exemplo. Se chamar o mestre Karabchevsky, ele vai tomar um susto. Primeira surra ele vai tomar, porque a hora que ele começar a puxar, ele não ouve que ele está puxando. Olha só que coisa interessante, como é importante você estar indo lá e os ingressos vão ser gratuitos. Os ingressos vão ser gratuitos, a gente está escolhendo ainda o teatro. A gente está fechando isso entre hoje e amanhã, inclusive, o teatro, os ingressos serão gratuitos, mas olha que importante, principalmente você também, maestro, você também, regente, para estar lá na plateia e vendo esses detalhes desse trabalho de harmonia para que haja o processo de inclusão. Há necessidade de adaptação da arte de ser maestro, adaptação para que a orquestra toque em harmonia com o pianista. Olha que maravilha. É uma doação. E acaba saindo tudo certinho? Tudo certinho. Mas é uma doação. Mas é um estresse, não é também um pouquinho? Mas o ensaio te ajuda a diminuir o estresse. Mas tudo é um risco. Não, e haja ensaio. A performance, você sabe que já é um risco, né? Sim, a performance já é um risco. Mesmo todo mundo normal. Você coloca um montão de variáveis. Variáveis, né? Um monte, e você ensaia, tal, as pessoas, todo mundo tem a sua responsabilidade ali, mas a gente tem um aspecto maior, né? Agora me fala uma coisa. Se eu puxar o andamento, ele não escuta. Não puxa, não vai. Entendeu? Não vai. Então a gente tem que doar para ele mesmo. Agora me fala uma coisa, além disso você vai inovar ainda mais, você vai colocar mais músicos eficientes? Vamos, dentro da orquestra vão ter, porque dentro da orquestra
dentro da orquestra a gente divide em naipes. O naipe das cordas, das sopros, que é madeiras e metais, percussão, né? Então cada naipe vai ter os seus inclusivos, né? Porque eles estão aí também estudando, trabalhando, e a gente vai trazer essas pessoas junto para esse momento especial. Olha só que coisa interessante. Além desse trabalho, onde o pianista, onde esse trabalho solo, ele faz uma coisa maravilhosa lá dentro, porque ele tem que ser seguido, tem que seguir e ser seguido por toda uma orquestra. E é esse homem aqui, o responsável, né? O responsável por criar toda essa harmonia e para dar toda essa beleza que é uma orquestra sinfônica, gente. Nós estamos falando de 40 e poucas pessoas em harmonia, todos tocando juntos. Uma obra, por exemplo, de Beethoven, que é um compositor que também teve surdeza adquirida. Teve surdeza adquirida. Agora me fala, todas as obras também serão de artistas que adquiriram surdez ou qualquer outra deficiência? Sim, eu escrevi uma abertura especial, chama O Homem e o Tempo, que é uma obra minha, também sou um PCD, e a gente vai fazer a estreia lá. Vai ter uma abertura sinfônica, depois vai ter a Pavane de Fourré. Pavane de Fourré. Que é uma obra de um período do século XIX, romântica, né? Seria que assim por dizer, mas ele já é um homem que tem um vislumbre do modernismo assim, impressionante. Então vai ter Pavane de Fourré, que também teve deficiência, adquiriu uma deficiência auditiva, né? E depois a gente vai ter a Pavane de Fourré. Puxa, esqueci. Não se preocupe. O importante é dizer que todas as obras estão com foco. Não se preocupe, isso é maravilhoso. E tem outra coisa, vai estar lá no catálogo musical. Vai estar lá. E a gente tem o concerto número 1 do Júlio, que chama Jogadas da Vida, que fechamos com ele, né? Jogadas da Vida. Se o público quiser um bis, tem um bis especial, Júlio tocando Beethoven. Agora me fala uma coisa, você trouxe Beethoven. É a sinfonia, me perdoe, assim, a sinfonia que a gente vai tocar. A sinfonia de Beethoven. Então na ordem será a abertura sinfônica que eu escrevi, depois, a Pavane de Fourré. Depois vem a sinfonia no Tá vendo? Acabou lembrando, tava na frente dele, não lembrava. Sinfonia número 1 de Beethoven, especial do mestre, né? Uma obra de um período inicial dele, clássica, né? Mas é lindíssima, é impressionante como é linda. E para encerrar, a gente tem o concerto número 1 para piano e orquestra do Júlio, que é um concerto fantasia, que eu chamo, né? Porque ele conta uma história, ele é um performer. Mais do que um pianista, ele é um performer. Então, ele vai falar a cada movimento que ele toca. Nossa, maravilha. Ele tem uma fantasia, né? Então ele descreve um momento da vida dele, dessa parte do nascimento, da parte do futebol, tudo dentro do concerto. E ele faz uma narrativa, ele conta e toca. E olha só, tudo isso com audiodescrição. E eu estou conversando, não vou revelar agora, mas eu estou conversando com o pessoal lá de Pernambuco que desenvolveu uma tecnologia para permitir não uma audição completa, mas uma audição de todas essas obras que vão ser tocadas lá. Mas isso a gente vai falar no próximo Momento Inclusão. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão perguntando aí, música clássica, música erudita, né? Porque o pessoal fala classicismo é o momento classicismo, é o período, é isso mesmo? Isso mesmo. É que, por tradição, música clássica seria música tradicional, né? A gente pensar assim na nossa tradução. A tradicional do classicismo. Não, do período todo. Porque, na verdade, no Brasil, hoje a gente está chamando de música de concerto. Música de concerto. Porque é uma música escrita. E a música erudita? A música erudita ela é do Mário de Andrade, que veio esse conceito na semana da Semana de Arte Moderna brasileira, né? E ele colocou esse conceito de música erudita, que é uma música de uma elevação mais intelectual. É um pouquinho mais hoje complicado a gente poder observar isso, né? Mas, enfim, o que a gente... eu sempre falo música clássica, ou lá no concerto, né? Quando a gente tem, eu falo música de concerto. Porque é uma arte onde existe um compositor que escreveu e intérpretes que tocam. Diferente da arte de música de mídia, popular, né? Que são mais espontâneas, né? Lá teve um artista que escreveu uma obra e tem intérpretes que são preparados para a leitura daquela obra.
Porque não dá para você, é que nem você, né, fazer teatro e não saber ler um texto de Shakespeare. Teve um autor que escreveu e tal, e aí teve os atores que vão encenar, o diretor que vai montar. Rodrigo, olha, Rodrigo, está sendo emocionante falar com você. Pena que a gente tem que fazer essas entrevistas num tempo curto, pena mesmo, porque isso gostaria de fazer um dia todo. Agora só me fala uma coisa, Júlio César, e você vai colocar mais pessoas com deficiência. Como é que vai ficar esse caldeirão sinfônico? É um caldeirão que a gente vai ter que unir todo mundo e o maestro vai ter que pensar muito direitinho para poder sair. Imagina o Rodrigo virando um octópode com 8 mãos lá, ou aquele vai ministrando aqui, aquele dá sinalzinho para aqui, aquele dá... E ainda tem que pegar e acompanhar todo mundo que também não é deficiente. Olha só a loucura. Mas é uma experiência maravilhosa. Assim, os ensaios são muito compenetrados, as pessoas elas têm um envolvimento a mais, assim, sabe? E isso é de total prazer, assim, porque quando você vê pessoas envolvidas no mesmo propósito, é sempre um resultado maravilhoso para o público. Maravilhoso. Olha, queridos, falamos aqui com o Rodrigo Vita, que está fazendo esse projeto lindo com o Instituto Humanos que se chama Música Inclusiva. Agora vai, né, Rodrigo? Agora vai. Agora o sonho vai. Vai ser realizado. O sonho vai ser realizado. Estamos falando aí de 6 anos depois. 6 anos. 6 anos depois. Olha que loucura. Mas vai acontecer agora. A partir de junho, a gente já vai estar iniciando ensaio e tudo mais. Vai acontecer. Fiquei muito feliz em falar com você, Rodrigo. Vamos mandar um beijão para quem está nos assistindo, um beijão no coração do professor Duda. E você já sabe, para assistir o professor Duda, basta entrar em institutohumanos.org.br ou momentoinclusão.com.br. Até a próxima semana com mais um Momento Inclusão com o professor Duda. Tchau para vocês, meus queridos.